Meu nome é Matheus, eu faço doutorado em teoria literária na Unicamp e fiz doutorado sanduíche entre 2013 e 2014 na Ludwig Maximilians Universität em Munique, na Alemanha. Bom, eu escolhi a Alemanha porque o meu objeto de estudo são encenações pós-modernas de ópera, principalmente de um conjunto de obras do Richard Wagner, o Anel do Nibelungo. E a Alemanha é o lugar onde esse tipo de encenação começou a ser praticado, nos anos 50, 60. É onde hoje mais se pratica, mais se desenvolve. É o grande laboratório desse tipo de produção e da produção crítica sobre isso. Eu fui para Munique, que é a capital do estado da Bavária, onde existe um grande centro também de estudos sobre esse assunto. Então era uma localização, uma localidade inevitável para mim. Bom, o doutorado no Brasil e na Alemanha são bastante diferentes. A começar porque o doutorando lá não é considerado estudante, ao contrário do Brasil. Então, em muitos casos, a partir do segundo, terceiro ano de doutorado, muita gente nem tem matrícula na universidade. Então, o vínculo é diferente. Em geral, os doutorandos demoram mais tempo para defender e trabalham durante o período de doutorado. São poucos os que têm bolsa para dedicação exclusiva. O vínculo com o orientador é bastante diferente também. Ele é mais um tutor que acompanha o trabalho, fazendo reuniões 3, 4 vezes no ano no máximo. Então espera-se muito mais independência do doutorando. O doutorando já é visto como um pesquisador quase pronto. E por isso espera-se mais maturidade. Não se tem oferecimentos de disciplinas para o doutorando. É um outro mundo, basicamente, uma outra cultura. Justamente por conta dessa diferença de status, né, do doutorando não ser considerado o estudante, eu tive muitas dificuldades, por exemplo, para conseguir um plano de saúde, já que existem várias categorias de segurado, de cobertura, e eu não me encaixava em nenhuma delas, porque eu nem trabalhava e para eles nem estudava na Alemanha, né, eu estava numa espécie de limbo categórico. Eu acho que o que eu mais aprendi lá nesse período, pelo menos em ambiente acadêmico, foi essa questão de maior independência mesmo de pesquisa. Quer dizer, você criar uma cultura de estudos própria, sem precisar contar muito com amparo, com conselhos, aprovação ou reprovação do orientador. Quer dizer, ele te aponta caminhos, ele te dá algumas opções, mas o percurso é basicamente você que constrói. E isso para mim é muito positivo. Ali eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de diversos países, tanto europeus quanto da América Latina, alguns asiáticos. E para mim foi bem interessante também para ver a diferença na formação que a gente tem, mesmo antes de falar em formação superior escolar mesmo, aquilo que se ensina, aquilo que se conhece. E a troca de conhecimentos nesse sentido foi bastante positiva. E também de cultura, assim, em termos de como viver em casa e se comportar com as pessoas, respeitar o espaço alheio em diversas acepções. Foi realmente um outro tipo de curso, um outro tipo de formação em vivência humana, foi muito positivo. Recomendo muito que as pessoas vão para a Alemanha. É um lugar, em termos de infraestrutura, espetacular, em termos de opções culturais, muito bom e não tão caro como outros países da Europa, como a Inglaterra e a França. Mas é necessário ter os rudimentos da língua alemã, porque existe um mito de que o país é bilíngue, de todo mundo fala inglês, e não é bem verdade. Você vai ao supermercado, você vai pedir informações, 90% da população ainda, se fala inglês, é um inglês muito rudimentar, muito básico. Então é importante
se esforçar um pouquinho para aprender alemão, que não é uma língua, que é um outro mito que existe. O alemão não é uma língua tão impossível, existe uma curva de aprendizagem, que no início é um pouquinho demorada, um pouquinho penosa, mas passados aí os primeiros 6 meses, a gramática flui e é possível dominar.